Eu vou começar esse vídeo aqui fazendo uma analogia. Vamos imaginar, vamos fazer de conta, tá, no mundo completamente imaginário, que você está prestes a ser sócio de um banco, tá? De um grande banco que tem muito dinheiro. Mas para você ser sócio desse banco, você vai primeiro ter que estudar, você vai ter que passar por um processo seletivo, você precisa ter uma certa formação acadêmica, você precisa fazer alguns investimentos, tá? Então existe todo um processo. Obviamente, nem todo mundo vai qualificar, mas existe uma quantidade de pessoas que vão sim conseguir chegar até esse banco. Uma vez que você se associa a esse banco, você vai ser sócio, né? Você vai ter cotas nesse banco e, obviamente, é um banco muito próspero, um banco que tem muitos investimentos e você não terá problemas financeiros. Né? Pelo menos em tese você não teria problemas financeiros. Tá? Então você vai começar a desfrutar desse banco, porque ele é um banco que, para que ele venha a falir, ele vai precisar de muitas decisões erradas, né? Investimentos errados, e você vai ter um momento próspero. Mas como eu falei, para que você para que você fosse sócio desse banco, você teria que passar por todo um processo, porque não é um direito, é um privilégio, vamos colocar dessa forma, né? Agora vamos fazer de conta que esse mesmo banco, qualquer pessoa, qualquer indivíduo possa ser sócio dele, possa também tirar cotas dele, sem qualquer esforço, sem qualquer tipo de investimento, nada. Simplesmente ele dá o nome dele e ele começa a tirar recursos. Obviamente, todo mundo vai pular para esse banco porque, poxa, é dinheiro grátis, né? Sem nenhum tipo de esforço. O que aconteceria com esse banco? É muito provável que esse banco iria falir. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com essa analogia, porque é exatamente isso que eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos. Nesse exato momento, existe uma proposta, né, de legalização, que já está em curso, né, de legalização de mais de 8 milhões de pessoas, de ilegais, de imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos, do qual eu apoio. Né? Eu acho que a imigração ilegal não é legal, eu acho que chega a um ponto é necessário que as pessoas tenham seu status legal por N motivos. Né? Elas estão aqui há muitos anos, já formaram raízes, e como eu já falei, eu acho que esse papo de ilegalidade é um papo muito chato, eu acho que isso nunca devia existir, não deveria existir. Eu acho que sim, deveria fortalecer as fronteiras para que isso não venha acontecer, mas se as pessoas já estão aqui, ilegal não é legal, elas deveriam ter sim o direito, o status de estarem legal nos Estados Unidos. Mas como eu falei na minha analogia, o banco seria os Estados Unidos. Hoje nós temos, certo, sem medo de errar, mais de 40 milhões de pessoas fora de status. Recentemente, entraram aqui nos últimos 6, 7 meses 2 milhões de pessoas, né, buscando o direito de ficar aqui através do asilo, ou caicai, né, como é conhecido no Brasil. Então o número cada vez cresce, e as pessoas não conseguem olhar para os Estados Unidos como um país que tem uma cultura, uma estrutura, tem toda uma história, mas simplesmente olha como um banco, um ATM gigante, onde eu vou lá e tiro dinheiro, que muitas das vezes não é bem assim que funciona, né? Mas as pessoas só olham para os Estados Unidos não como um povo, uma cultura, uma língua, uma história, mas sim como um grande banco que, como eu falei na minha analogia, o fluxo de pessoas poderá sim trazer sérios problemas para o país. Claro que existe um grande debate, haverão pessoas que vão debater e dizer que não, que a imigração ela é importante, e eu não estou dizendo que não seja. Eu estou de completo acordo. Eu acho que a imigração é muito importante e mantém o vigor de qualquer país. Problemas como a Europa já vai enfrentar alguns problemas devido a isso. A mão de obra jovem, né, que é um commodity do ser humano, hoje já é um commodity, ele não é necessário a força jovem para trabalhar. A China provavelmente no futuro terá problemas, já que a sua população está envelhecendo muito rápido. Então sim, eu estou de acordo com a imigração. Mas como na minha analogia do banco, você precisa de uma mão de obra qualificada e uma mão de obra que seja ordenada. Não simplesmente todo mundo, as pessoas chegarem e tomarem posse do banco, porque isso não vai funcionar e sim pode trazer o fracasso, tá? Mas por que eu dei toda essa introdução aqui?
Como eu falei, existe uma proposta do governo de legalização de até 8 milhões de pessoas, das quais estão aí os Dreamers, que são aqueles crianças que foram trazidas para os Estados Unidos e teriam o direito de legalizar. Também tem as pessoas que estavam num status temporário nos Estados Unidos, teriam esse direito, e alguns trabalhadores essenciais que a lei não diz. Né? A lei foi recentemente redigida e eu dei uma olhada rapidamente e ela não é muito clara o que significa os trabalhadores essenciais. O que se menciona muito são os que trabalharam durante a pandemia, né? Que fizeram algum tipo de trabalho, que tiveram que enfrentar, né, a pandemia trabalhando, estão com o seu status ilegal, elas poderiam qualificar para isso. Mas é muito cedo e imaturo, né? Muita gente já correu para dar uma notícia do quem qualifica e quem não qualifica, se a gente não tem realmente toda essa lei, além do blueprint que eles já mostraram, que é uma base mais ou menos do que seja, mas é muito cedo para a gente dizer. A mídia está calada porque eles não querem criar talvez divisão da opinião pública, e essa lei também está sendo criada de uma maneira completamente diferente, e ainda também não se sabe se ela de fato vai passar ou não, porque os parlamentares precisam ainda decidir se a legalização ela faz parte dessa lei de reconciliação, né? É uma lei, eu diria, um fast track. Eu não sei como eu falo isso em português, mas é uma forma de criar uma lei sem a necessidade dos 60 votos dos republicanos, que no caso estariam completamente contra a esse tipo de legalização em massa. Então não se sabe ao certo ainda 100% se essa lei vai ser realmente, vai se juntar a esse plano de 3,5 trilhões de dólares que é para a infraestrutura do país, e dentro da infraestrutura colocar essa questão da imigração. Claramente, questão de imigração não tem nada a ver com infraestrutura, e talvez seja esse um dos problemas. Existe um democrata que não está a favor dos 3,5 trilhões, porque isso sim pode inflamar o país mais ainda em dívida, que já está na beira dos 30 trilhões de dólares. E também colocar, já foi falado que pode-se colocar um peso de 1 trilhão de dólares no Social Security, que é no sistema social do país, legalizando 8 milhões de pessoas. Ou seja, as pessoas pagando impostos, se essa lei sair e elas se legalizarem, elas vão contribuir com um valor que pode chegar a um pouquinho mais de 150 bilhões, mas terão ainda um déficit, um país de 1 trilhão no Social Security, né, que é o programa social do país. Então existem vários fatores que podem, várias coisinhas que podem atrapalhar quando os parlamentares decidirem ou não se essa lei de fato vai ser implementada, se ela vai ser realmente estar aí junto com o pacote de 3,5 trilhões de dólares. Como eu falei, eu sou a favor de uma legalização, eu acho que deveria ser bipartidário, eu acho que tinha que ir para o Congresso tinha que votar junto com os democratas, criar uma lei que seja boa para todo mundo, uma legalização para todo mundo, que a fronteira, esse problema da fronteira seja resolvido. Não adianta legalizar 8 trilhões se continuam chegando pessoas, então o problema só vai se estender cada vez mais. Então, na minha opinião, isso deveria ser um processo bipartidário com soluções cabíveis. Mas, infelizmente, esse governador, a administração que nós temos agora, eles nunca pensam, nunca têm uma mentalidade de resolver o problema. Eles apenas colocam remedinhos. Sempre foi assim, nunca resolveram nada, e não é de me surpreender. Eu acho que deveria sim ir para o Congresso. O que aconteceria então? Pelo que diz essa lei, que não se sabe muito, seriam as pessoas que já estão aqui a um determinado prazo, parece que de 2020 para cá, ou no início do ano 2021, é uma coisa assim, eu não estou afirmando nada, mas não vai se aplicar, por exemplo, às pessoas que estão vindo pelo CAICAI. Essas pessoas não qualificariam. Tá? Isso aí, elas já estão num processo de pedido de asilo, e o pedido de asilo não entraria nesse tipo de programa, ou seja, o processo de asilo continua, e elas terão de provar numa outra situação junto com os juízes, né? Então, se a pessoa mantém uma esperança de que poderia pegar essa lei, tendo entrado aqui agora recentemente pelo asilo, baseado no que eu li, elas não qualificariam. Né? E qualquer outra pessoa que tenha chegado depois desse período não qualificaria. Mais uma vez, eu acho que não é uma lei bacana se ela sair,
porque ela não vai apanhar todo mundo, ela não vai solucionar o problema migratório, eu acho que ela vai criar mais problemas. Como eu falei, sou a favor da imigração, sou a favor de que legalizem, mas que isso seja de uma forma definitiva e uma forma realmente que seja bipartidária, não da maneira que eles estão falando. Porque senão, o que vai acontecer, o problema vai continuar, a ferida vai continuar sangrando, e o grande banco, Estados Unidos, vai continuar inflando até o momento que tudo acabar. Aí as pessoas vão começar a pensar qual outro país que nós vamos invadir. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.